Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos em uma jornada fascinante, desvendando os mistérios da programação. Esses conceitos e a análise que deve ser feita. Então vamos lá. O que é lógica de programação? A habilidade de analisar um problema e descrevê-lo como sequência ordenada de passos. Outra definição, a organização estruturada do pensamento para criar sequências lógicas, algoritmos, para resolver as tarefas ou problemas encontrados. Isso tudo tem que ser feito, como diz, passo a passo, para que o computador possa entender o que ele tem que fazer e como ele tem que executar cada instrução para que a solução finalize corretamente. Bom, análise de dados. O que nós temos que pensar? Primeiro, analisar o problema. Realmente entender o que tem que ser feito. Você tem que ler, verificar os detalhes que o problema está dizendo, né, entre aspas, aí para você. Analisando, eu consigo entender como que eu vou resolver o problema. Então, eu analisando, eu consigo entender como que eu resolvo esse problema. É aí que eu começo a idealizar a solução. Bom, já que eu analisei e entendi, agora eu vou detalhar os passos para a resolução do problema. Ou seja, eu vou criar o passo a passo de uma forma, claro, não esquecendo, ordenada, para poder resolver e ter essa solução em mãos. Depois, para a resolução, para detalhar esses passos, nós temos alguns detalhes que têm que ser vistos no momento que eu estou analisando e entendendo. Primeiro, quais são as entradas de dados ou qual a entrada de dados? Preciso ver quantas informações eu preciso imputar para poder processar alguma coisa, aquela ideia, aquela solução, para ele gerar no final o meu resultado correto. Então, defino quais são as entradas de dados. Em seguida, qual o tipo de processamento que devemos utilizar para resolver esse problema? Por exemplo, uma fórmula, um processo, com perguntas e respostas, enfim. Preciso desenvolver qual é o tipo de processamento baseado sempre nas entradas de dados. Uma coisa leva a outra. E por fim, se eu tenho a entrada ou as entradas já pré-definidas, o processamento pré-definido, eu gero as minhas saídas ou a saída de dados. Ou seja, qual é o resultado da minha solução? Se é o resultado de um cálculo, se é uma mensagem, se é uma máquina funcionando, uma máquina abortando algum processo por algum erro, enfim, baseado na análise do problema, entender o problema e identificar as entradas, que tipo de processamento eu tenho que utilizar para resolver isso, e a saída de dados, eu já tenho a minha lógica pré-definida. Isso não quer dizer que no meio do processo você não possa ter alterações. Isso pode acontecer, dependendo do tamanho da solução que você tem que resolver. E agora, como que nós vamos fazer isso, né? Então vamos ver como funciona uma ferramenta. Eu gosto de utilizar em lógica uma ferramenta que chama Flowgorithm, que aí ele é um fluxograma, ou seja, ele é uma linguagem gráfica através de formas geométricas. E ela tem um fluxo por onde que as informações, por onde ela começa e até onde ela vai, por onde que ela passa e onde ela finaliza, ok? Agora nós vamos entender os blocos da programação para trabalhar com Flowgorithm. Para começar um programa, existe uma forma geométrica que indica início e o fim do programa, que é essa forma aqui. Essa principal ou a palavra início é colocado ali dentro e
quando finaliza o programa, acabou, vem a mesma forma com a palavra fim. Lembrando sempre, programa só existe um início e um fim, tá? Então é somente um início e um fim. O outro seria para a criação de variáveis. O que são variáveis? São os espaços que o programa reserva na memória para poder armazenar uma informação por vez. Quando a gente precisa de um local para guardar algum valor ou um texto, nós criamos uma variável para ele poder segurar esse valor lá dentro e nós podermos utilizar no momento que nós acharmos a melhor hora, ok? Dentro do programa. Depois tem a forma geométrica para entrar com as informações via teclado. Eu vou digitar alguma coisa. Então, esse símbolo, essa forma, é esse símbolo, um retângulo aí, quase, com uma diagonal. A forma que é feita sempre é dessa maneira, o lado menor para o lado esquerdo e a diagonal para o lado direito. Tá? Isso é regra de fluxograma. Não tem como inverter, não é correto. Então, todas as variáveis, as imputações, as digitações, que é do meio externo, né? Ou seja, o usuário, alguém vai pôr, é através desse símbolo aqui que representa. E depois tem também, quando a gente finaliza, né, a saída de dados, que é essa forma que parece um lápis, apontando para o lado esquerdo, nunca para o lado direito. Tá? Então, sempre é para o lado esquerdo. Esse é o lado, é a forma que tem que ser inserida dentro do fluxograma, tá? Que representa a nossa saída de dados. E essa saída de dados, ela representa o monitor, o vídeo. Não é impressora, porque aí tem outro formato. Fita DAT é outro formato, ok? Então esse é somente para a tela visual. Bom, seguindo com os blocos de programação da ferramenta, nós temos a ferramenta de estrutura condicional, que é aquela que valida algo. Se algo acontecer, ou seja, se eu for para o lado verdadeiro, eu sigo esse caminho aqui. Se a condição for falsa, eu sigo esse caminho aqui. Mas no final ele sempre se encontra. Então, como que seria um exemplo? Por exemplo, eu quero saber se o número é positivo ou negativo. Então, se ele for positivo, eu quero que ele vá para o lado verdadeiro aqui, ó. Faça esse caminho. Se for negativo, ele faz esse caminho aqui. Mas não importa qual é o caminho que ele segue, ele vai sempre se encontrar no final. Então, se a variável, por exemplo, número for maior que 0, é positivo. Então, já que é positivo, é verdadeiro. Então, ele segue esse caminho. Se não, é condição contrária. Se a condição for negativa, for falsa, ele vai seguir esse caminho aqui. E aí ele segue esse caminho, sempre lembrando o seguinte, que no final ele se encontra aqui, ó, ok? Ele sempre vai se encontrar. Agora, estrutura de repetição é aquela de loop, que fica dando volta, que a gente chama ela de enquanto faça, ou seja, enquanto a minha condição for verdadeira, que é esse símbolo aqui, enquanto ela for verdadeira, ele vai fazer algo, ele vai repetir. Então, se é para eu dar 10 voltas, minha volta começa valendo 1. 1 é menor ou igual a 10, a condição é verdadeira. Então, eu venho, faço o que tem que fazer e volto. Valido novamente. Conto volta mais 1. Está valendo volta 2. 2 ainda é menor ou igual a 10, é verdadeiro. Eu fico repetindo até o final. Quando ele finaliza, ele para de repetir, então ele sai para o lado falso aqui, que é o lado oposto. E ele sai e para aquela repetição. E por último,
indica uma atribuição de valor a uma variável ou um processamento de dados. Por que um ou outro? Os dois são considerados como atribuição. Mas o de processamento nós utilizamos normalmente uma fórmula, que também vai atribuir o resultado a alguma variável. Então, a atribuição é um retângulo, e dentro dele a gente põe se vai começar com algum valor fixo, aquela variável, se vai começar com zero, ou se vai ter dentro dessa variável, se ela faz parte de uma fórmula. Ok? Bom, todos esses símbolos nós vamos utilizar, eu vou demonstrar na prática como funciona através da ferramenta Flowgorithm. Bom, antes de ir para a ferramenta do Flow, vamos pensar em um problema. O proposto é desenvolver um programa para somar dois números quaisquer e exibir o resultado da soma. Dois números quaisquer, ou seja, não é só inteiro, não é só com casas decimais, pode ser qualquer um, positivo ou negativo. Para isso, temos que pensar o seguinte: como que a gente resolve isso? Primeira coisa, programa para somar. Eu sei somar dois números. É só pegar um número, pegar um outro número, somar os dois e exibir esse resultado. É assim que eu vou somar. Pronto, eu entendi o que tem que ser feito. Então, qual seria a solução proposta? Como que eu faria o processamento para desenvolver esse problema? Vamos pensar novamente. Eu preciso somar dois números. Como não estão falando quais são os números, não está falando para somar o número 2 mais 3. Não está falando para somar o 10 mais 5. Pode ser qualquer número. Então eu tenho que armazenar esses números em algum lugar. Lembrando que nós temos para isso as variáveis. Então eu vou chamar, são dois números, eu vou chamar o número 1 de N1. Bom, já criei a variável na memória. Defini que N1 vai representar o primeiro número que eu digitar. Só que eu preciso de mais alguma coisa. São dois números. Então eu preciso de mais um número. Vou chamar ele de N2. Então agora eu tenho o número 1, o N1, que vai representar o primeiro número, que pode ser qualquer um, e eu tenho também o N2, que vai representar o segundo número. O que eu tenho que fazer com esses dois números? Somar. Se eu tenho que somar, então eu utilizo o operador de soma, operador aritmético para adição na programação, que é o mais. Pronto, peguei o primeiro número, somei com o segundo. Isso vai me gerar um resultado. E esse resultado eu preciso guardar ele também em algum lugar. Uma variável para guardar. Então, esse processamento do N1 mais o N2 vai ser colocado, ou seja, eu vou colocar dentro da variável soma. Então, eu acabei de criar uma solução para resolver o programa para somar dois números e exibir o resultado desses dois números, dessa soma. Então eu tenho o N1, que representa o primeiro número, eu tenho o N2, que representa o segundo número, é uma soma, então o operador mais, e o resultado desta soma eu vou colocar dentro da variável soma. Então soma é igual ao primeiro número mais o segundo número. Bom, feito isso, agora sim. Agora nós vamos utilizar a ferramenta Flowgorithm para criar e organizar esses passos para a minha solução. Vamos para a ferramenta Flowgorithm. Antes, só mais um item. Antes de ir para o Flowgorithm, vamos extrair as informações conforme havíamos pensado antes. Quais são as entradas, qual que é o processamento, quais são as saídas. Então vamos lá. Então, através da solução que nós encontramos,
nós podemos extrair todos os dados que iremos utilizar no desenvolvimento da solução. Ou seja, quais são as entradas de dados, o processamento e a saída de dados. Analisando a fórmula a seguir, podemos definir que, então, olhando a fórmula, soma igual ou soma recebe o valor, o cálculo de N1 mais N2. Quem são minhas entradas? As entradas são aquelas que nós precisamos, que são necessárias e precisamos digitar para poder calcular e solucionar o nosso problema aqui. Então, quais são as nossas entradas de dados? Analisando a fórmula, eu preciso do N1 e do N2. Por quê? Sem os dois, sem um ou o outro, eu não realizo a soma. Ela é obrigatória. Então, ok, já tenho as entradas de dados, N1 e N2. Qual é o meu processamento? Meu processamento, então, é o que nós já descobrimos. Soma, recebe o valor de N1, a entrada que eu coloquei, mais o valor de N2. Pronto, ele vai processar essas informações. E, por fim, ele gera a minha saída de dados. Qual que é a minha saída de dados? Exibir o resultado, ou seja, a variável soma. Agora sim, nós vamos para a ferramenta Flow Algorithm para poder utilizar essas informações lá dentro. Agora nós vamos executar o aplicativo, a ferramenta Flow Algorithm, para nós desenvolvermos aquela solução. Então vamos lá, eu tenho ele aqui, ele é um aplicativo bem leve, de graça, ele é free. Para deixar ele com aquelas opções, com aqueles formatos, as formas que eu coloquei na apresentação, eu venho em editar, alterar estilo e escolho o estilo IBM. Pode ser qualquer um, tá? Mas eu gosto desse estilo IBM, que é o que eu estou mais acostumado no desenvolvimento de fluxograma. Mas todos eles têm as mesmas formas, né? Cada fabricante tem o seu estilo e eu gosto mais desse padrão aqui da IBM. Bom, como é que eu insiro essa forma dentro do meu fluxograma? Através da setinha na ponta dela, eu consigo inserir, escolher o que eu quero fazer. Lembra que nós temos a nossa entrada de dados aqui, ó, N1 e N2. E temos também a soma. Então, nós temos que avaliar o programa como um todo. Quantas entradas eu tenho, ou seja, quantas variáveis eu tenho de entrada, quantas de saída eu tenho, para eu poder definir e criá-las dentro do Flow Algorithm. Todas elas, independente de entrada ou saída, todas elas têm que ser criadas, ela tem que existir dentro da programação. Nosso caso aqui, nós temos 3. A soma, o N1 e o N2. Bom, então vamos lá. Pensando nisso, vamos lá então. Vou clicar aqui. Para definir, criar as variáveis, eu venho na definição de variáveis. De novo, eu cliquei aqui na setinha, ele abre esse bloquinho para eu selecionar qual forma eu quero inserir. Nesse caso, definição de variáveis. Como que eu crio isso? Clico 2 vezes em cima da caixinha, da forma, e ele abre essa propriedade dessa caixinha aqui. Nome das variáveis. Então, vou criar primeiro a soma, pode ser tanto em maiúscula quanto em minúscula. Da forma que você criar, você tem que utilizar. Lembra que ele é sensitivo, né? Do jeito que eu defino, eu tenho que utilizar. Vou deixar eles todos em letras maiúsculas. Soma. Lembrando outra coisa. Lá na solução, a variável, que tipo que ela é? Inteiro, real, de caracteres ou lógico? O que é lógico?
verdadeiro ou falso, que não é o caso nosso. Lá diz somar dois números quaisquer. Se é quaisquer, eu vou definir sempre como real, que ele aceita tanto números inteiros quanto com casas decimais, ok? Bom, soma foi uma. Ah, mas eu preciso criar outras. Então, aqui dentro eu separo através da vírgula N1, N2. Então já criei todas as variáveis que vai ser do tipo real, certo? Já estão aqui, ó. Soma N1 e N2 são do tipo real, aceita números com casas decimais. Bom, caso eu precise criar outras variáveis com outros tipos, é simples. Eu volto aqui e peço para ele inserir novamente uma outra definição. Clico novamente, escolho outras variáveis que eu desejo e coloco como número inteiro, por exemplo. Então, todas elas estão dentro da minha programação. No nosso caso, da solução nossa, nós não precisamos de números inteiros, somente as de números reais. Então, para eliminar, caso eu coloque alguma forma indevida ou sem querer, eu marco e deleto. Bom, aqui eu estou colocando a entrada de dados, né? A entrada de dados minha é onde o usuário vai digitar. Só que ele não tem nenhuma informação. Se eu der o play, por exemplo, quando ele pede para entrar, ele vai fazer a interação. Só que como eu estou vendo esse cursor, eu não sei qual a informação que é para eu entrar. Então, eu preciso mandar uma mensagem para o usuário para que ele saiba o que colocar aqui dentro. Para isso, nós vamos utilizar a saída de dados. Então, eu vou clicar na minha setinha aqui para eu poder, clico duas vezes, opa, ele não foi, aqui na setinha, saída, e agora aqui eu vou pôr um texto. Tudo que é texto tem que estar entre aspas, ou seja, o que chamam de aspas duplas, né? Então eu vou pôr aqui, ó, digite um número, fecho aspas. Bom, ok, olha lá, digite um número. Isso aqui é um texto. Olha a diferença agora. Quando eu executo, agora sim ele me manda uma mensagem. Digite um número. Ah, então agora eu sei o que eu tenho que digitar. E para eu continuar, Enter. Nesse caso era só um teste, finalizou. Então vamos finalizar agora a nossa solução, tá? Eu entrei com o primeiro valor, N1. Eu preciso do N2, porque também faz parte da minha entrada de dados. Então eu volto aqui depois do N1, coloco uma saída novamente, clico duas vezes, entre aspas, digite um número. Novamente, ó. Outro aviso. E agora eu peço para ler esse outro número. É uma entrada. Então, novamente, clico duas vezes e N2. Feito. Agora sim eu consigo verificar, né? Colocar aqui, quando eu executo, eu verifico que está tudo ok agora aqui, ó. Ele vai estar certinho pedindo um número. Quando eu der Enter, digite outro número. Posso até mudar a mensagem, digite outro número, né? E dou Enter e aí ele continua. Então, só para a gente acertar, digite o N1, ou melhor, o número
N1 acertar, digite o número N2. Feito. E agora vem o processamento. O que é o processamento? Lembra? É a mesma coisa que uma atribuição. Então agora eu vou, depois que eu entrei com os dois números, as duas entradas de dados minha, né? Lembrando que já tem as duas entradas, agora eu tenho que fazer o processamento. E no final exibir a soma. Então, como que eu faço? Eu vou para, novamente, a setinha e vou para atribuição. Clico duas vezes e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou indicar para ele que a variável soma, lembra, soma é igual a N1 mais N2. Então, soma é igual, recebe quem? N1 mais N2, que são aquelas variáveis que eu fiz a criação dela aqui em cima. Ok, já tenho o meu processamento pronto. E por final, fiz a entrada de dados, realizei o processamento. Vamos agora exibir a saída. Então, clicamos aqui, faremos a saída de dados, inserimos e vamos exibir o texto que eu quero mais o resultado. Então, soma é igual, e para mostrar a variável junto com o texto, eu uso e comercial. E a variável, nesse caso, a soma. Feito isso, agora ele é só executar e validar se a nossa solução resolveu ou não. Digite o número. Por exemplo, 4, 6, e aí sim, soma igual a 10. Outro teste. E se eu digitar números decimais, com casas decimais, né? Eu uso ponto ou vírgula. Nesse caso, tanto faz. Dentro do Flow Algorithm, tanto com vírgula, 10,5, com 6,5, por exemplo. Então, ele faz a soma, ele entende que são casas decimais. Ou, se eu quero utilizar a pontuação, o ponto como casa decimal, também ele aceita. 2,5 com 4,5, por exemplo. Então, ele consegue reconhecer, tanto por ponto ou vírgula, as casas decimais. E por fim, chegamos no final dessa primeira aula de lógica de programação junto com a ferramenta Flow Algorithm. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para fazer o download dessa ferramenta. Ela é free e dá para testar a nossa solução, a nossa lógica, antes de descrever o programa, né? Montar a programação mesmo através de uma linguagem. Olá, pessoal! Deixe seus comentários, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe, clique no sininho para não perder todas as novidades.